Seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta a mais uma aula do nosso treinamento. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta aula, passando nessa continuação, onde estamos apresentando as vantagens de utilizar as funções de banco de dados, vamos analisar aqui as características da função BDMax. Se você já utilizou a função máximo_ces, esta é uma alternativa interessante, porque ele é mais curto e direto ao ponto. Então vamos analisar aqui o exemplo. Por exemplo, nós temos aqui essa base de dados, onde nós encontramos as colunas filial, produtos, clientes, a quantidade adquirida e o valor, no caso aí da transação, o valor de cada unidade, o valor de cada produto. E ao lado temos essa estrutura aqui, os critérios de pesquisa, que vai indicar de cada coluna, ou seja, da coluna filial, ele quer a cidade de Curitiba. Na coluna produtos, ele quer o produto Bermuda. Na coluna clientes, ele quer o cliente loja 2. Então, a combinação desses três itens vai ser a referência para o cálculo. No caso aqui, o BDMax, no caso, ou o máximo_ces, ele vai retornar o maior pedido. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar, eu quero saber não o total, não quero saber a média, mas eu quero saber o valor mais alto. Aí eu posso trabalhar com coluna quantidade, ou seja, qual a maior quantidade adquirida, ou eu posso trabalhar com o faturamento, qual o maior preço pago por ele. Então, depende muito daquilo que está sendo analisado. Eu vou utilizar como referência sempre a coluna com os valores monetários, tá? Então, vamos primeiro começar analisando a função mais popular, e é claro, aquela função que dá um pouco mais de trabalho, para você ver realmente a diferença entre eles. A função mais usada nesse tipo de cenário é a função máximo_ces, tá? Com acento no A, você vai procurar aqui a função máximo_ces, que é essa daqui, pressionando Tab. Na função máximo_ces, ele começa perguntando, cadê a coluna com os valores numéricos? É essa coluna daqui. Eu posso pegar ela inteira, lembrando que os textos, os dados que não são números, eles são ignorados neste tipo de processamento. Ele vai só, no caso, contabilizar números. Ponto e vírgula. Ele fala qual é a primeira coluna que eu vou observar. A primeira coluna é a coluna de filiais. Ponto e vírgula. E a filial que será analisada, que será buscada, é essa filial aqui. Ponto e vírgula novamente. A próxima coluna que ele vai buscar é a coluna de produtos. Ponto e vírgula. E qual produto? É esse produto daqui, que é a bermuda. Ponto e vírgula novamente. A próxima coluna que será processada é a coluna de clientes. Ponto e vírgula. E o cliente que será buscado nesta coluna é o cliente loja 2. E assim por diante. Você vai fazendo a sua montagem, tá? E nesse nosso caso aqui, essa fórmula já está pronta. É só fechar o parêntese e aquilo que nós já estamos analisando nos outros exemplos, Veja que essas fórmulas mais populares, elas dão um pouco mais de trabalho para serem montadas, Existem muitas etapas que têm que ser observadas. Mas no final, na hora que você dá Enter, o resultado é esse. Então, desta combinação, o valor mais alto pago foi 1.772. Perfeito, é isso que a gente precisa. Só que, para quem estuda o Excel, o interessante do Excel é que ele oferece várias ferramentas que oferecem o mesmo tipo de resultado. Então, o importante não é como você chegou no resultado, o importante é chegar no resultado corretamente. Então, vamos apresentar aqui uma outra alternativa. Ela é um pouquinho mais antiga, mas para você que já está estudando essa sequência aqui, já percebeu que ela é bem mais curta e bem mais simples, que são as funções de banco de dados. Então você coloca lá igual BD, BD é a abreviatura de banco de dados, e o banco de dados é essa tabela com o relatório, Antes aqui, deixa eu só acionar corretamente. Vou colocar aqui igual BD, pressiona, vamos escolher aqui, nesse nosso caso, BDMax, porque eu quero o valor mais alto. Então observe os acentos, BDMax, muito bem. Aí ele solicita aqui banco de dados. Nosso banco de dados é essa tabela, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. Ele pergunta o número da coluna com os valores numéricos. Então,
sempre da esquerda para a direita, né? Coluna 1, que é a filial, coluna 2 é o produto, coluna 3 é a coluna de clientes, na coluna 4 é a coluna de quantidades e o que eu quero aqui é a coluna 5. Então é o número da coluna com os valores numéricos, tá? Ponto e vírgula. E para finalizar, o que ele vai buscar nesse banco de dados? Qual é a combinação? Aí você vai selecionar essa estrutura aqui, porque nessa estrutura a gente já encontra o nome da coluna e o que vai ser buscado naquela coluna. Logo abaixo, o produto e o que vai ser buscado na coluna produto. Então, na fileira de cima é o nome da coluna e, é claro, esse nome tem que aparecer aqui na sua base de dados. Para ele poder, o nome aqui ele usa como referência, tá? Então, por isso que ele precisa desse tipo de referência. E é claro que embaixo o que vai ser buscado, tá bom? E só isso, ó, fecha o parêntese e veja que a montagem dele é muito mais simples e direta do que a função soma-sys, né? Ele é mais direto ao ponto. Então, se você usa a função nesse tipo de cenário, então vale a pena utilizar a função BDMax, porque o resultado, ó, é exatamente o mesmo resultado que você obteve utilizando a função soma-sys, tá certo? Então esse é o objetivo, conheça o máximo de funções para que você domine bem todas as técnicas. E por enquanto é só isso aí, acesse os próximos vídeos, aqui em cima tem mais vídeos para você continuar estudando Excel e dominando essa poderosa ferramenta. Por enquanto é só isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula.